Palavra de Deus para os homens no terço. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 15, versículo 1, 3, 11, 32. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeições com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Dá-me, pai, a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas isso não lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados tem meu pai com pão em fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra ti e contra Deus. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho. E colocai um anel no seu dedo e as sandálias nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um grande banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram então a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado então lhe respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos? Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mata para ele o melhor novilho. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estimados homens do terço, também as mulheres que nos ouvem, muitas mulheres têm escutado o Evangelho do dia. Eu quero enviar saudações para os homens do terço da Diocese de Manaus, que têm dado feedback, que têm feito os comentários muito preciosos para ajudar e também ideias para o Evangelho do dia. Também outros grupos têm se manifestado, é importante você também que está aí no teu grupo manifestar o teu nome, a tua cidade nos comentários aí. Vamos também no Evangelho do dia nos comentários embaixo no grupo do YouTube, vamos aí também partilhando todo esse Brasil, a riqueza que nós temos
aí dos nossos grupos do Terço dos Homens. E o evangelho de hoje é um evangelho muito bonito porque trata do Pai misericordioso, o Pai que acolhe o filho que vai para longe, esbanja todos os bens, e o filho se dá em conta, que está numa vida perdida, que realmente errou rotundamente na sua decisão de opção, foi fazer a sua vida sozinho, de uma maneira egoísta, e essa vida deixou ele totalmente desvinculado dos seus, aquelas pessoas que ele amava. E aí ele se dá conta, distante, longe, de que a vida que ele tinha antes com seu pai era uma vida muito boa. E ele decide, nessa situação, de voltar para o pai e pedir o espaço de um dos empregados. Ele não vem pedir o direito de ser filho, ele vem pedir o espaço de ser um dos empregados do pai, porque os empregados estavam vivendo, comendo melhor do que ele lá na terra distante. E o pai, quando o filho volta, a alegria do pai é imensa. É interessante que o pai, quando vê este filho, ele restitui tudo ao filho e ainda mais. Isso é interessante. O filho que estava perdido volta porque se converteu, teve uma mudança interior muito grande, e que ele volta para casa não buscando os mesmos direitos, mas buscando os direitos mais básicos, porque ele sabe que ele não é merecedor destes direitos. E o pai causa grande alegria, faz uma festa que nós já sabemos, E ademais ele dá 2 símbolos. Esses símbolos são muito poderosos, ele tem um significado bíblico muito poderoso, que é o anel e depois é a sandália. Por quê? Quem andava descalço eram os escravos ou os empregados. Quem tinha posse, que tinha melhores condições, ou os donos, eles andavam de sandália. Então, o pai restitui novamente o filho ao direito que o pai percebe que lhe pertence, e é o direito de potestade. Então, lhe dá o direito aos bens que ele tem, porque ele é também um nobre, recebe uma sandália. E depois o anel. O anel, na época de Jesus, e antes e também depois, ele era um símbolo de poder. Quem é que carimbava os papéis? Lembramos que assinar é uma coisa muito mais moderna, mas e antigamente, que as pessoas não sabiam escrever, como assinava os documentos, como marcava que era a sua propriedade? Era o anel. Então o anel era uma forma superficial em cima, como um carimbo. Com o anel ele carimbava os documentos. Então quem é que carimbava os documentos na família? Era quem mandava na família, quem tinha o direito da família. Normalmente era o filho mais velho que tinha o direito da família. O que o pai faz aqui? O pai dá para o filho mais novo, que volta para casa arrependido, dá o direito da família. É ele que agora vai carimbar também os documentos, é ele que vai agora orientar, ele tem a potestade sobre a família. Então o anel era quem tinha a potestade. Normalmente era o pai que carimbava. Depois, quando o pai passava os bens para a família, era o filho mais velho que recebia esse anel da potestade do carimbo. Então, com esses 2 símbolos, o pai restitui tudo e muito mais que o filho merecia. Essa é, gente boa, a alegria de Deus Pai, quando um dos nossos irmãos também do Terço dos Homens, quantos homens do Terço que também vão embora, desaparecem, nunca mais aparecem na igreja, não aparecem mais nos grupos do Terço dos Homens, debandam. Qual é a alegria do Pai quando estas pessoas retornam novamente a uma caminhada de vida, uma vida que de esperança, uma vida que para a pessoa é uma causa de alegria, de satisfação de viver essa relação com o Pai, essa relação com Deus Pai. Então eu vou convidar que você novamente
que está mais afastado de Deus, volte para Deus, volte também para o Grupo Terço dos Homens, volte também a participar das santas missas nos domingos ou durante a semana, quando você puder, ou tenha na tua capela ou na tua paróquia. Volte também à vida de Deus, volte causar alegria a Deus Pai. Então vamos pedir pela intercessão de nossa querida Mãe Rainha, que ela esteja intercedendo muitas bênçãos e também iluminação para essas pessoas que estão mais afastadas das nossas paróquias, das nossas capelas, dos nossos grupos. Pela intercessão de nossa querida Mãe Rainha, de todos os anjos e de todos os santos, e especialmente o padroeiro do Terço dos Homens, São José, que Deus Trino derrame a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.